Graça e paz, irmãos. Shalom, que a paz do Senhor, nosso Deus, esteja com cada um de vocês, com cada um nas suas famílias, que o amor de Deus esteja com todos. Estamos com saudades de cada um dos irmãos, mas muito feliz de poder estar junto com os irmãos para adorar a Deus neste domingo, neste dia do Senhor. Após esse lindo prelúdio, agora nós vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Vamos louvá-lo, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Então, coloque no seu coração nesta tarde o propósito de adorar a Deus como nunca tivesse adorado. Uma adoração especial, uma adoração que realmente toque o coração de Deus e nós possamos adentrar em sua presença com toda essa vontade de louvar ao nosso Criador e ao nosso Pai. Primeiramente, vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso louvor. Senhor, te agradecemos por este momento de culto e de adoração a Ti. Obrigada, Senhor, pela semana que passamos em Sua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Obrigada, Senhor, porque neste momento podemos cultuar a Ti por meio das ferramentas que temos. Podemos ouvir a Sua palavra, podemos estar conectados com os nossos irmãos como uma única família da fé para Te prestar este culto, Senhor. Não somos dignos, ó Pai, não somos dignos de nada que o Senhor nos proporciona. Não somos sequer dignos de ser chamados Seus filhos, porque somos maus, somos pecadores, somos falhos. Mas o amor de Jesus Cristo nos alcança e neste momento podemos nos achegar a Ti, Pai, por meio dele, por meio do Seu Filho perfeito. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava o nosso coração pelo sangue deste Teu Filho perfeito, para que possamos, ó Pai, de corações purificados, adorar a Ti com todo o nosso ser. Receba todos os louvores que vamos cantar a Ti, todas as ofertas de sacrifícios que vamos Te dedicar, que o Senhor possa nos abençoar com a Tua palavra, falando da Sua vontade sobre nós, o Teu povo. Abençoa todos os irmãos que agora estão Te cultuando de coração comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos iniciar o nosso louvor cantando Aclame ao Senhor, incomparáveis são as Suas promessas para mim. Meu Jesus, outro igual não há. Cante, louve com toda a sua voz. Vamos lá, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio.
Amém. Incomparáveis são as promessas de Deus para as nossas vidas. Amém. Vamos louvar agora. Ele vem para te salvar, o nosso Salvador que nunca falha, que quando nós clamamos, Ele sempre está presente para nos levantar quando estamos abatidos, para nos ajudar quando estamos cansados. Vamos louvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te para os abatidos. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele é o nosso socorro. Ele então virá. Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Nosso Deus vem, porque o nosso Deus é um socorro presente. Nosso Deus é a nossa fortaleza, em nome de Jesus.
Amém. Vamos louvar agora, me derramar. Eis-me aqui, Senhor, outra vez. Diante de Ti abro o meu coração. Este louvor é praticamente uma oração. É uma declaração que nós podemos fazer ao nosso Senhor. E fazes cair as barreiras que há dentro de mim, porque Tu és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Nesta noite se derrame na presença do Senhor, se derrame de todo o coração. Diga que você o ama, diga que você precisa dele. Derrame a sua vida sobre o altar de Deus. Vamos cantar, me derramar. Que este seja o seu espírito neste momento, de se derramar na presença de Deus. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Nós viemos aqui para nos derramar diante de Ti, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Aleluia! Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Busque a Deus com toda a sua alma, se derrame na presença dEle. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar,
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, Senhor, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Receba, Senhor, as nossas vidas diante do seu altar. Recebe, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Recebe, Senhor, nesta noite o nosso louvor, este culto maravilhoso que preparamos para Ti. Com a Sua presença, vem nos abençoar. Enche-nos, ó Pai amado, do Teu Santo Espírito. Enche-nos, ó Pai amado, da Tua palavra. Enche-nos, Senhor, pela Sua presença, para que nesta noite sejamos repletos, ó Pai, transbordantes da Sua graça e do Seu amor. Sê com Teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz, irmãos, ótima noite para todos. Nós já ouvimos o prelúdio, nós já louvamos a Deus com todo o nosso coração. Agora continuemos o nosso culto com toda a reverência, com toda a comunhão com o Pai. E nessa hora vamos professar a nossa fé por meio do credo apostólico. Vamos todos professar, vamos falar o que cremos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos agora fazer a leitura da Bíblia, palavra do nosso Deus, no Salmos 26. Todos leiam em alto e bom som e leiam e já meditem nesses versículos. Salmos 26 diz o seguinte, vamos todos ler juntos. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor, sem vacilação. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor. Me aproximo cantando hinos de gratidão e falando de todas as suas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente, mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei o Senhor. Amém. Salmos 26. E agora vamos aprender um pouquinho mais sobre a linguagem de Libras no momento Os Mãos que Falam. Enquanto a nossa irmã Paula vai dando a explicação, vai fazendo junto o movimento. Estamos aprendendo, estamos engatinhando, mas vai aprendendo o movimento, treine durante a semana,
logo em breve poderemos falar, né, com os nossos irmãos que têm a dificuldade da audição, poderemos falar, né, por meio dessa ferramenta tão importante. Então, momentos, mãos que falam. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui, graças a Deus, está tudo ok também. E espero em breve que a gente possa se rever. Mais uma vez que nos encontramos para aprendermos um pouquinho mais sobre Libras. E esse domingo nós iremos iniciar uma série de sinais bíblicos, sinais da Bíblia. Hoje nós vamos iniciar pelos livros da Bíblia, tem bastante livro, então os irmãos prestem bastante atenção nesses sinais. Nós vamos começar lá do comecinho do livro de Gênesis, lógico. E uma curiosidade sobre a maioria dos sinais bíblicos é que ele normalmente começa pela primeira letra do seu próprio nome. E ele é autoexplicativo, ele traz algum tipo de informação da Bíblia ou do nome, por exemplo, do personagem. Eu acho particularmente isso muito legal, porque dá pra gente aprender um pouquinho da Bíblia e dá pro surdo também aprender um pouquinho, né? Então nós vamos iniciar com Gênesis. O livro de Gênesis, ele começa com a letra G, que em Libras é assim que a gente faz. G. Cuidado, porque se abrir o dedão é a letra L. Não pode. Então, junta o dedão aqui, ó. A letra G. E a outra mão, a gente espalma ela para cima. E a gente vai deslizar o G de fora para dentro, olha. Gênesis. Ó de lado. Gênesis. Por que esse sinal é assim? Aí vem uma explicação legalzinha. O livro de Gênesis é o início de tudo, né? É o começo de tudo. E o sinal de iniciar, começar em Libras, ele é assim, ó, com a letra L. Ó lá. Por isso tem que tomar cuidado. Esse é o sinal de iniciar. Gênesis, a gente junta o dedão, ó. Gênesis. Ele é autoexplicativo, né, irmãos? Mas tem que tomar um cuidado pequenininho aí, porque senão ele se torna outro sinal, que significa outra coisa, né? Tem que tomar um cuidado. Mas esse é o sinal de Gênesis. E junto com o sinal da Bíblia, nós vamos aprender o livro base da mensagem do dia, domingo. E o livro base de hoje é 2 Pedro. Pedro também é a mesma coisa, ele começa com a letra P. Todo mundo lembra como que faz a letra P, né? De paz. Vzinho, coloca o dedão aqui no meio e vira, né? Letra P. Então, nessa mão é a letra P e nessa aqui é a letra A. Olha aqui, ó. Que significa pedra. Então, a gente bate, ó. As duas mãos uma na outra, ó. O P e o A, ó. Esse é o sinal de Pedro. Por que que é assim? Porque Pedro significa pedra, né? E na Bíblia a gente conhece um pouquinho de Pedro e sabe que realmente, né, o nome dele tem tudo a ver, pedra. Então, pezinho, vira, ó lá, e bate no A, ó, de frente mesmo, ó de lá, tá? Esse é o sinal de Pedro. E sempre que a gente vai fazer o número, por exemplo, primeira, segunda Pedro, a gente faz primeira ou segunda. Sempre dá essa chacoalhadinha na mão, porque faz parte do sinal. Então, olha, hoje a gente vai trabalhar segunda Pedro. Então, segunda Pedro. Ó lá. Tá bom, irmãos? É um sinal um pouquinho mais complicado, mas tenho certeza que com paciência todo mundo vai fazer. E na hora ali que a gente vê esse sinal, todo mundo vai entender também. Tá bom? Fiquem todos com a graça de Deus. Amém. Amém. Aproveite agora essa oportunidade, prepare seus dízimos, prepare suas ofertas. Neste momento vamos dedicar não só ao nosso coração, mas vamos dedicar também as primícias ao nosso Deus. Então lembrando, esse é um momento para você que é nosso irmão da Igreja Missão Presbiteriana,
prepare a sua oferta, pode entregar para nossa diaconisa Lúcia, para a evangelista Verônica, ou se você preferir fazer uma transferência bancária, conversa com a missionária que ela passa os dados da conta. Você que não faz parte da nossa igreja, não fique constrangido com este momento, mas adore também a Deus com todo o seu coração e continue entregando a Ele o culto mais puro e mais santo, que venha realmente do fundo do seu ser, toda a sinceridade. Então, neste momento, vamos louvar, vamos cantar, enquanto você prepara seus dízimos e as suas ofertas. Vamos louvar então o hino 434, nosso hino do mês. Teu santo amor, Jesus. Teu santo amor, Jesus, veio me alcançar, meu ser aos pés da cruz quero consagrar. Aceita, ó Salvador, de um grato pecador, tributo de louvor dado com fervor. Essa é a nossa melhor oferta ao nosso Deus, nosso louvor, nossa gratidão. Vamos louvar com espíritos agradecidos. Teu santo amor, Jesus. Teu santo amor, Jesus, veio me alcançar. Meu ser aos pés da cruz quero consagrar. Aceito, ó Salvador, de um grato pecador, tributo de louvor dado com fervor. Atende, meu Jesus, essa petição. Teu e somente teu é meu coração. Teu nome a exaltar, aos outros vou falar do teu amor sem par, venha militar. Dá-me, Senhor, mais fé e um amor real pra te servir e ser muito mais leal. As almas a ganhar, sempre na luz andar, e meus irmãos amar, vem me habilitar. Amém. Amém, amém. Os irmãos sabem que aos domingos nós sempre colocamos os pedidos de intercessão, pedidos de oração, os agradecimentos no altar do nosso Deus. Nós coletamos esses pedidos no sábado até às 14 horas por meio do WhatsApp. Então, neste momento, nós vamos ler os agradecimentos, vamos ler os pedidos. Na sequência, nós iremos orar por esses pedidos, iremos agradecer também pelas ofertas. E logo após isso, teremos a meditação. Após a meditação, teremos a nossa mensagem com a nossa missionária. Então, neste momento, vamos aos agradecimentos, onde a evangelista Verônica ela agradece pelos cuidados de Deus e pelas bênçãos. A nossa irmã Evelyn, ela agradece pelo amor e misericórdia de Deus. Nossa diaconisa Edivânia agradece pelo amor de Deus. Diaconisa Rosa, pela graça e misericórdia de Deus. Nosso irmão Tiago agradece o amor de Deus. E aos pedidos,
A irmã Evelyn, ela pede pela vida espiritual dos irmãos. Amém. Vamos sempre orar. Neste momento de pandemia, nossos cultos são online. Conforme pregamos no começo do mês, é importante a presença física, né? Todo mundo junto ali se fortalece espiritualmente. Essa distância pode fazer com que alguns irmãos deem uma esfriada. Vamos sempre orar a Deus para que Ele mantenha firme a chama da fé no nosso coração. Possamos, mesmo distantes, estarmos juntos em um único espírito, num único pensamento. Nossa evangelista Verônica, ela pede pela sua família e também pela nossa igreja, a Missão Presbiteriana. Nosso irmão Marcelo, nosso maestro, pede pelos irmãos da IMP, que Deus os sustente em sua presença. Amém. Praticamente o mesmo pedido da nossa irmã Evelyn, graças a Deus. Diácono Fábio pede pelos projetos da IMP, pelos seus projetos pessoais, pelo emprego de todos. Vamos orar, sim, pelo emprego, pelo nosso país. Que Deus dê sabedoria aos governantes. Diaconisa Edivânia, pelas famílias da IMP, pelos pastores, pelo seu irmão Eduardo e por sua vida profissional. O Eduardo, nós já comentamos, ele está com aí a suspeita do coronavírus. Suspeita porque até onde eu tenho informação, ele não teve acesso ao teste para poder confirmar. Então está em isolamento na sua casa. Vamos orar bastante por ele, pela nossa irmã Sheila, por toda essa família tão querida. Nossa diaconisa Rosa pede pela irmã Manuela, pelos profissionais da saúde, pelas famílias da IMP e por todo o mundo. Amém. Irmã Manuela que está na linha de frente, entre outras pessoas aí, combatendo esse Covid-19. Vamos orar por ela. Todos os profissionais da saúde, não só médicos e enfermeiros, mas aqueles que de alguma forma estão tratando desse assunto tão importante e tão difícil. Vamos orar bastante. Que Deus tenha misericórdia do nosso mundo, que essa pandemia possa ser controlada. Vamos orar. Vamos orar, pelo Guilherme, pela nossa irmã Gabriele, que é o pedido da nossa irmã Nayara. E vamos orar pela família e pela irmã do nosso irmão Tiago. Vamos orar então, aqui é o Tiaguinho, pela Natasha. Vamos orar que Deus tenha misericórdia da família do Tiaguinho, tenha misericórdia da Natasha, toda essa família tão amada também. Então neste momento nós vamos orar, vamos agradecer, vamos orar por esses pedidos. Escolha um pedido, já coloque no seu coração, já ore. Vamos agradecer também pela oferta. E na sequência, como eu disse, vamos meditar. Momento de meditação é para você estar em oração, medite na música que será tocada e prepare o seu coração para a mensagem. Deus Santo, Eterno, neste momento, Senhor, na sua presença, nós agradecemos. O Senhor é bom, não importa o momento que nós passemos aqui nessa terra, Senhor, o Senhor é bom e sabemos que tudo contribui para o nosso bem, porque o Senhor nos ama. Por isso te agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia, te agradecemos pela sua bênção, te agradecemos pelo seu amor, que diariamente são derramados, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela proteção, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor nos dá, mas o mais importante, te agradecemos pela vida eterna, porque temos certeza, Pai, que estaremos contigo eternamente, na sua presença, Pai. Neste momento ainda, ó Pai, os nossos corações suplicam a Ti, ó Pai, o Senhor que é o único Deus, o Senhor que é o nosso Senhor. Nos prostramos na Sua presença, ó Pai, e suplicamos que tenha misericórdia. A Sua igreja ora neste momento, cada pedido que é feito, que é colocado na Sua presença, ó Pai, receba esse pedido, Senhor, e atenda conforme a Sua vontade, ó Pai. Pedimos pelo nosso país, pelos nossos governantes, ó Pai, tenha misericórdia da nossa nação. Não pedimos porque somos merecedores, mas porque o Senhor é bom, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia dos profissionais que estão atuando no Covid, ó Pai. Sejam enfermeiros, sejam as pessoas da limpeza, sejam os seguranças, os médicos, aqueles que tomam as decisões. Todos, ó Pai, tenha misericórdia, Senhor, proteja cada um. Especialmente pedimos pela nossa irmã Manuela, ó Pai, faz parte do nosso aprisco, fortaleça, ó Pai, a nossa irmã.
E não só ela, mas fortaleça os irmãos da nossa igreja, ó Pai. Derrama fé no coração, ó Pai. Que neste momento nós possamos nos apegarmos cada vez mais à fé que nós cremos e não, Senhor, que aconteça o contrário, ó Pai. Que essa distância física, ó Pai, não seja prejudicial, ó Pai. Nós cremos pela fé que o Senhor coloca no nosso coração, ó Pai. Aumente a fé da sua igreja, proteja a sua igreja, ó Pai. Proteja cada irmão, ó Pai. Te agradecemos também porque tivemos a oportunidade de te adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Obrigado por nos proporcionar estes momentos, ó Pai. Agora, ó Deus, prepara o nosso coração para meditarmos, prepara o nosso coração para ouvirmos a sua palavra, para ouvirmos a sua vontade, ó Pai. Que o grande milagre, ó Pai, da conversão, da transformação ocorra nesta noite, ó Pai. Que possamos ouvir a sua palavra, entender a sua vontade e colocar em prática. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos, ó Deus. Amém. Ao redor do mundo, há muitas pessoas que amam Jesus profundamente, mas precisam manter essa escolha em segredo. Cristãos secretos vivem em países onde é perigoso ou até mesmo proibido servir a Cristo abertamente. Matthew e Regine são de países e culturas diferentes, porém enfrentam a mesma batalha. Eu comecei a minha jornada de fé através das orações da minha avó, quando ainda era uma criança. Eu estava com alguns irmãos adorando em uma casa. Era domingo e, de repente, estávamos cercados pela polícia. Fomos levados para a delegacia mais próxima. Depois de quase 40 dias presos, eles nos levaram para um campo militar. O simples fato de sussurrar louvores pode significar o fim dos cristãos. Eu sabia que orar e adorar era perigoso. Cada vez que nos reuníamos para cantar, todas as portas e janelas precisavam ser trancadas. Ainda assim, minha avó parecia estar totalmente livre de preocupações enquanto orava e louvava. Eu achava surpreendente entoar cânticos ao Senhor, mesmo sendo proibido. Por motivos de segurança, Matthew fugiu da Eritreia e Regine da Coreia do Norte. Ambos países se encontram no top 10 da lista mundial da perseguição, onde a hostilidade aos cristãos é extrema. Quando fugi para a China, eu não queria acreditar que eu tinha sido vendida. Mas graças a Deus, a família nunca me maltratou. Ainda assim, era muito difícil ver com meus próprios olhos o quanto os norte-coreanos eram humilhados, abusados e sofriam constantes agressões. No quartel, a punição é severa. Um verdadeiro inferno. Ali nós somos torturados e amarrados em árvores, às vezes somos largados no chão, embaixo do sol, com nossos pés e mãos atados. Aqueles que eventualmente conseguem fugir da perseguição plantam igrejas onde possam encorajar uns aos outros a adorar a Deus e estudar a Bíblia. A Portas Abertas fortalece cristãos nessas condições através da distribuição de Bíblias. Por meio do estudo da Palavra de Deus, novos líderes locais são treinados para preparar a igreja para enfrentar os desafios da perseguição. Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Hoje, eu posso orar porque a minha avó constantemente orava por mim, mesmo diante das ameaças. Eu sou resposta de oração dela. Minha esperança é um dia a igreja da Eritreia seja livre para adorar a Deus. Quero ver jovens estudando e indo atrás dos seus sonhos. Existe muita oportunidade para evangelizar na Eritreia. Muitos grupos são
alcançados. Nós queremos ir até eles. Os cristãos secretos enfrentam escolhas impossíveis todos os dias. Você tem uma escolha mais fácil. Fortaleça a Igreja Perseguida hoje. www.portasabertas.org.br. Amém, irmãos? Neste momento, nós chegamos ao momento mais precioso e sagrado do culto, que é o momento quando o Senhor Deus vem com a sua graça e misericórdia falar aos nossos corações. Então agora eu quero convidar você a fechar os olhos mais uma vez, nós vamos acalmar nossos espíritos, nós vamos nos ajeitar para que nada atrapalhe este momento sagrado, que é o momento da entrega da palavra do Senhor. Então tira de perto de você toda distração, tenta concentrar agora ao máximo na palavra que o Senhor tem para entregar a você e para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez para que o Senhor fale conosco. Deus de amor, Deus da graça, te louvamos neste culto, te adoramos, ofertamos, Senhor, nossos corações, nos derramamos diante do seu altar. Pai, agora chegou o momento do Senhor falar conosco. Teu Santo Espírito já nos tocou, já está falando conosco por meio das canções, no meio da oração, da comunhão com os nossos irmãos. Mas agora, Senhor, queremos realmente ouvir a palavra que o Senhor tem preparado para nós nesta tarde, ó Pai. Que o Senhor use a tua serva para falar, para entregar a mensagem dos altos céus diretamente aos ouvidos que ouvem, aos ouvidos que estão dispostos a te obedecer, aos ouvidos que estão realmente se voluntariando para te seguir e te servir, e que estão sedentos da sua palavra. Senhor, usa-me, ó Pai, com impacto, com autoridade para transmitir a tua mensagem, que o Senhor possa também trabalhar nos corações de cada um dos irmãos para que haja compreensão verdadeira da tua vontade por meio da sua palavra. Abençoa o seu povo neste momento e que nada nos atrapalhe, Senhor, de ouvirmos a ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos falar da mensagem que o Senhor preparou nesta noite para nós. Nesta noite nós vamos falar sobre pedras vivas. Que expressão bonita, pedras vivas. É uma expressão que consta na primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 a 10. Nós vamos ler primeiramente os versículos 4 e 5 e depois leremos 9 e 10. Vamos ler todos juntos este texto. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 4 a 5. Nesse texto nós temos algumas palavras destacadas: pedra viva, pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo e sacrifícios espirituais. Nós vamos entender um pouco quem é essa pedra viva, quem são essas pedras vivas e essa casa espiritual, irmãos. Então preste bem atenção nesta tarde na palavra de Deus. A palavra de Deus fala, não só neste texto, mas em vários outros, que existe uma pedra fundamental, uma pedra principal, chamada de pedra angular, que é aquela primeira pedra lançada na base de uma edificação, de uma casa, de um prédio, que justamente faz o ângulo das paredes ou do que vai sustentar aquele edifício, daquela edificação. Essa pedra angular é a pedra fundamental, é a pedra mais importante. E mesmo neste texto, nós lemos o 4 e o 5, mas mais para frente, o 6, o 7, o 8 vão falar de uma pedra angular, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus é essa pedra angular e, como nós vimos aqui, as pessoas rejeitaram essa pedra, não quiseram aceitar essa pedra como a pedra fundamental das suas vidas. Mas aqui o apóstolo Pedro nos diz: à medida que nos aproximamos dessa pedra viva, que é Jesus,
que é uma pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Então aqui, apóstolo Pedro diz, existe uma pedra, a pedra angular, que é Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental. Mas nós, quando nos aproximamos de Jesus Cristo, também nos tornamos pedras vivas como Ele. Ele é a pedra viva, grande pedra viva, e nós somos também pedras vivas. Para nós entendermos um pouco essa mensagem de Pedro aos cristãos para quem ele escreve, nós precisamos pensar um pouco e entender um pouco sobre o contexto em que ele escreveu essa carta, irmãos, porque tem tudo a ver com o contexto onde ele estava. Nós estamos falando de uma carta que Pedro escreveu por volta do ano 63 depois de Cristo. O ano assim de uma das piores perseguições aos cristãos. Nessa época, quem imperava, no Império Romano era o César Nero, um dos mais cruéis, um dos mais loucos imperadores de Roma. E ele estabeleceu uma perseguição dura e intensa para com os cristãos. Ele colocou muito cristão nas prisões, ele matou muito cristão, incendiou uma cidade inteira e colocou culpa nos cristãos, ou seja, a perseguição aos cristãos estava muito forte. E por conta disso, muitos irmãos, muitos cristãos estavam fora das suas casas, das suas terras, das suas cidades, fugindo da perseguição, se espalharam, se dispersaram por outros lugares, porque estavam fugindo da perseguição tão dura. Então, já no primeiro capítulo, no primeiro versículo de 1 Pedro, ele começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus peregrinos dispersos, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então, ele cita várias cidades onde se encontram seus irmãos em Cristo fugindo, estão longe das suas casas, estão longe das suas posses, estão longe dos seus locais de reunião, estão longe dos seus amigos, estão longe dos seus vizinhos e dos seus familiares. Pedro fala que essa carta é para aquelas pessoas que estão peregrinando em outras terras, porque estão isolados e distantes de onde eles pertencem. É como se nós pudéssemos aplicar essa carta a nós hoje. Claro que a nossa situação, irmãos, neste conforto, e podemos dizer sim que é um conforto se comparado aos cristãos perseguidos da época, nem se compara, né? Mas também de alguma forma hoje, nós estamos espalhados, nós não podemos estar juntos por causa dessa quarentena, nós estamos cada um na sua casa, sem poder nos abraçar, sem poder nos congregarmos como comunidade, estarmos juntos, aquele abraço gostoso que a gente dá no nosso irmão, na nossa irmã, na nossa igreja, aquele dia inteiro que passamos juntos, conversando, falando, dividindo e compartilhando a vida, comendo juntos em refeições juntas. Este momento estamos sendo privados disso por conta da pandemia. Então, de alguma forma, agora neste momento, cada um de nós está cultuando a Deus de um ponto diferente desse estado, dessa cidade, tanto São Paulo quanto Guarulhos, quanto também outras cidades, né? Agora nosso maestro está vivendo lá na Baixada, né? Na praia, então está longe daqui também. Cada um do seu lugar está adorando a Deus. Então é como se Pedro dissesse: irmãos, vocês estão espalhados por aí, dispersos. Mas aí vem o texto que nós lemos: não se preocupem pelo fato de vocês estarem sem casa, sem a casa que é a nossa igreja. Não se preocupem de vocês não poderem estar juntos, congregados ou reunidos. Por quê? Porque vocês são a pedra viva. Vamos lembrar um pouco sobre isso? Primeira coisa que nós devemos entender dessa mensagem de hoje é que nós somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Veja mais uma vez o texto. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Irmãos,
Lá em Mateus 16 tem uma história muito bonita. Um dia Jesus pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos falam: uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que você é o Elias que retornou, outros dizem que você é o Messias, enfim. Né? Cada um diz uma coisa diferente. Então Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? O que eu sou para vocês? Então Pedro, naquele momento, cheio do Espírito, né, ele fala o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste momento ainda Pedro não era Pedro, ele era Simão, porque o nome original de Pedro é Simão. O nome Pedro foi dado por Jesus Cristo. E é nesse momento que ele recebe o nome, neste momento da confissão de Pedro. Quando ele fala: tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, prometido de Deus, o Filho do Deus vivo, crendo certamente que Jesus é o Filho de Deus, como nós ouvimos na mensagem de domingo da Páscoa, que Jesus não é só um profeta, ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus ressuscitado. Então Pedro confessa isso diante de Jesus. Jesus fica tão feliz com essa confissão. E ele fala o seguinte: pois eu digo que de agora em diante você não será mais Simão, você será Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos reparem que Jesus atribui a Pedro um novo nome diante dessa confissão, ou seja, é como se Jesus estivesse dando uma nova identidade a Pedro. Porque Pedro recebeu Jesus como Salvador, o Filho de Deus que veio salvar o homem do seu pecado. Ele aceitou Jesus como Salvador. Então, nesse momento, Jesus dá uma nova identidade a Pedro, dizendo: você vai ser uma pedra, você vai ser firme como uma rocha, como uma pedra. E sobre essa pedra é que eu vou edificar a minha igreja. Acaba de nascer, Pedro, dentro de você, dentro dessa pedra que está dentro de você, a minha igreja. Apesar dessas várias interpretações erradas que se dá em cima de Pedro, falando que ele foi o primeiro papa, o primeiro padre, o bispo, não tem nada disso, irmãos. Isso é uma interpretação completamente errada. Olha como o próprio Pedro, que recebeu essa confissão, escreveu essa carta de 1 Pedro falando exatamente isso, que nós somos pedras vivas. Nós somos utilizados por Deus como pedras vivas. Irmãos, é muito importante entender se você, também como Pedro, aceitou a Cristo genuinamente, aceitou a Jesus e reconhece que ele é Filho de Deus e não apenas um milagreiro, não apenas um profeta, não apenas um homem importante, uma figura lendária, mas sim o Filho do Deus vivo, do Deus que eu sirvo, que se fez homem para vir me resgatar e me salvar. Se você tem essa crença dentro de você, essa fé firme e convicção, sem duvidar. Se você ama de coração este homem que você nunca viu, mas que você conhece por meio da fé, você também recebe essa nova identidade. A Bíblia fala que quem recebe Jesus tem o direito de ser chamado Filho de Deus. João 1,12. Então você recebe uma nova identidade. E você passa a ser uma pedra viva, passa a ser parte dessa igreja de Jesus Cristo. Dessa igreja que Jesus edifica na sua vida. Então, nessa carta, irmãos, Pedro está dizendo: irmãos, assim como eu recebi essa mensagem de Jesus, estou transmitindo a vocês. Quando eu confessei Jesus como meu Cristo, eu me tornei a pedra viva. E a igreja de Cristo está em mim, eu sou parte da igreja viva de Cristo. Então vocês que estão espalhados por causa da perseguição, não se preocupem de não estar reunidos, de não poder congregar, de não estar em comunidade, de estar sem terra, parece estar sem identidade, sem nacionalidade. Não se preocupe, porque você é uma pedra viva. Onde você vai, você é a igreja de Cristo. E neste contexto, irmãos, eu vou dizer aqui, conforme a palavra de Deus, é por isso que nada derruba, aniquila e elimina a igreja de Cristo. Porque a nossa pedra fundamental, nossa pedra angular é Jesus Cristo.
Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Anos e anos, séculos e séculos tentaram destruir a igreja de Jesus, com perseguições, com mortes, até hoje tentam denegrir o evangelho de Cristo. Mas, irmãos, nós somos uma igreja tão forte, e aí não é a IMP, é a igreja de Cristo. Todos aqueles que são pedras vivas, unidas, fazem uma igreja de Jesus Cristo. E essas pedras são as pessoas que confessam Jesus como Salvador verdadeiro e vivem uma vida transformada. E as portas do inferno não podem contra nós, irmãos. Não é uma pandemia que vai destruir a igreja de Deus. Não é um vírus que vai destruir uma igreja de Deus. Não é um governo, não é uma guerra, não é uma perseguição. Nada pode nos separar do amor de Jesus e destruir a igreja de Jesus Cristo, porque a pedra fundamental dela é o próprio Jesus Cristo. Então se console com essa palavra, porque obviamente eu e você estamos sentindo muita falta de estarmos juntos, de servirmos a Jesus na igreja física, da comunidade, de nos abraçarmos, de orarmos uns pelos outros pegando nas mãos, de dizer, irmão, Deus te ama após o culto, de darmos aquelas nossas belas risadas juntos. Mas o mais importante do que tudo isso é que, embora estejamos espalhados neste momento, cada um de nós é uma pedra viva dessa igreja forte e viva que é de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que nós somos pedras vivas. E esse mesmo texto também fala que nós fazemos parte de uma casa espiritual. Vamos retomar o versículo, ó. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Para quê? Na edificação de uma casa espiritual. Aqui o apóstolo Pedro deixa claro que nós não somos apenas pedras vivas, mas nós somos pedras que juntas, edificamos uma casa espiritual. Irmãos, sempre a Bíblia, ela se refere ao povo de Deus como um conjunto. Nós não somos igreja sozinhos. Você não é uma igreja, eu não sou uma igreja. Nós todos juntos somos uma igreja de Jesus Cristo. E quando digo nós, não é só a nossa família da IMP. Existem muitas igrejas, muitas pedras vivas no mundo inteiro que compõem essa igreja única de Jesus Cristo. Cada pessoa é uma pedra dessa igreja, dessa casa espiritual. Você sozinho não é igreja, até porque eclésia, igreja, na língua original, significa reunião, a assembleia dos que foram chamados. Então, você sozinho não é uma igreja. Eu sozinho não sou uma igreja. Eu sou uma pedra dessa igreja. Você é uma pedra dessa igreja. E juntos, grudados, unidos, colados com cimento, aí sim formamos uma casa espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo. Isso significa que nós somos parte de um todo. Ou seja, sozinhos não temos força. Sozinhos nós não conseguimos. Porque Deus sempre usou na Bíblia palavras e linguagens que representam conjunto. Somos ovelhas de um rebanho, de um aprisco. Somos chamados de povo de Deus, nação santa. Né, irmãos? Somos também chamados de corpo de Jesus Cristo. Sempre nós somos uma parte, cada um de nós é uma parte de um todo. O que isso significa? Significa que nós devemos ser uma unidade. Uma unidade. Onde há pessoas, há divisão. Onde há pessoas, sempre há segregação, separação, discussão. Mas o nosso Deus não é o Deus da divisão. Nosso Deus é um Deus da união. Ele é Deus único. Mesmo a Trindade se une em uma pessoa só, que é a pessoa de Deus. Deus é o Deus da união. Por isso que ele fala quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. O salmista fala que não há nada que agrada mais o nosso Deus e Pai, estarmos unidos. E neste momento em que estamos privados
privados dessa união física, de estarmos juntos presencialmente. Exatamente a preocupação que o apóstolo Pedro tem com os irmãos para quem ele escreveu. Vocês estão tudo dispersos, espalhados por aí, mas vocês todos são pedras de uma única casa espiritual, irmãos. E é isso que nossa igreja precisa entender. Todos os nossos irmãos aí da IMP somos todos pedras. E como pedras, nós todos, independente de onde nós estamos neste momento, estamos juntos fisicamente ou não, não nos importa, somos todos parte de um todo que é essa casa espiritual, que é a Igreja de Jesus Cristo, uma única Igreja de Jesus Cristo. E para edificar essa casa espiritual, as pedras não podem ficar soltas, elas têm que estar grudadas, uma em cima da outra, uma do lado da outra. Não é assim que constrói uma casa, os tijolos? Vai colando os tijolos um do lado do outro, um em cima do outro. Digamos que essa cola é o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus que nos une. Não importa, irmãos, tudo que nós vivemos com Jesus é espiritual. Então não é uma separação física que deve enfraquecer a nossa fé. Não é uma separação física que deve nos deixar murchos. Pelo contrário, o que nos une não é tangível. O que nos une não é visível. Pouco importa se estamos juntos fisicamente ou não. O amor de Deus tem que permanecer entre nós, a união tem que prevalecer entre nós. E com certeza esse distanciamento que estamos tendo hoje físico pode ser usado pelo inimigo para nos derrubar. E é por isso que nós devemos ter consciência. Eu sou uma pedra desta casa, você é uma pedra desta casa. Temos várias outras pedras no mundo inteiro que a gente ainda não conhece, mas fazem parte dessa mesma casa. E todos juntos estamos edificando essa casa espiritual que é a Igreja de Jesus Cristo. Olha que texto lindo que nós estamos ouvindo nesta tarde. E o que diz em Hebreus 3, 4 a 6? Outro texto, né? Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Olha como diz claramente esse texto de Hebreus, né? Que Cristo é fiel como Filho de Deus sobre essa casa de Deus. E esta casa somos nós. Esta casa somos nós. Nós juntos. Você sozinho não, nem eu sozinha. Nós juntos, unidos no amor de Jesus Cristo. Unidos em oração. É incrível quando nós fizemos a vigília, né, online, foi uma experiência bem diferente. Mas naquele momento que nós estávamos orando, sentimos sim todas as orações juntas ali. Os irmãos estavam participando, sentimos espiritualmente todas as orações subindo diante de Deus e conectado diante de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. O que nos une não tem preço. O que nos une não dá para ser tocado, não dá para ser pego. Porque muito maior que qualquer coisa é o amor de Deus. E devemos nos manter assim, unidos como casa espiritual. E essa casa espiritual, ela foi feita para um único objetivo: oferecer sacrifícios espirituais. O mesmo texto agora fala, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para quê? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você é uma pedra viva. Eu sou uma pedra viva. Juntos somos a casa espiritual de Deus, que é a igreja. Mas só tem um único objetivo, essa casa espiritual. Não é para a gente comer junto, não é para a gente se alegrar, fazer festa ali. Também faz parte da comunhão, mas o principal objetivo de sermos a Igreja de Jesus Cristo é para oferecermos sacrifícios espirituais. É o que diz aqui.
oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, porque agora nós somos o sacerdócio santo. Vamos relembrar um pouquinho. Lá na antiga lei de Moisés, existia uma classe de pessoas chamadas de sacerdotes, né? Os filhos de Levi, da tribo de Levi. Eles eram sacerdotes. Só a eles foi dada autoridade na época para servir no templo, para estar em contato com as coisas de Deus, para oferecer sacrifícios pelo povo. Só eles poderiam se achegar a Deus. O povo se aproximava de Deus por meio dos sacerdotes. Quando Jesus veio e como sacerdote perfeito, ele cumpriu todas essas ordenanças, ele abriu um caminho e falou o seguinte: agora se você crer em mim, por meio de mim, através de mim, você também se torna sacerdote santo. Ou seja, onde você e eu estamos, irmãos, onde você e eu estamos é templo do Senhor. Onde você e eu estamos é a presença de Deus ali conosco, porque eu e você agora somos sacerdotes de Deus. O que não quer dizer, por exemplo, nós temos sim sacerdotes na igreja que é o pastor. Mas o pastor, ele tem a função de liderar e orientar as ovelhas. Mas o pastor, ele não tem o poder de levar você até Deus. Né? Esse poder já foi nos dado por meio de Jesus Cristo. O único que tem esse poder para fazer isso é Jesus Cristo. E ele abriu um novo caminho. Você não precisa do seu pastor para falar com o Pai. Você não precisa do seu pastor para louvar a Deus. Você não precisa do seu pastor para falar com Deus. Porque um caminho livre foi aberto. Você mesmo pode se achegar a Deus e falar com Deus e encontrar Deus. E é por isso que esse texto fala, vocês são sacerdócio santo. E na época, quando o povo se congregava, o povo se reunia, a grande congregação de Israel se reunia, porque Deus mandava reunir todo mundo que ele ia falar. E aí a glória de Deus descia sobre o povo, em forma de fumaça muitas vezes, e aí o povo agachava totalmente a cabeça, porque não podiam ver a glória de Deus, senão morria. Ficavam lá trêmulos com a testa no chão até que Deus falasse com o povo. E Deus falava com o povo diretamente. Irmãos, hoje você e eu somos sacerdotes. Se você neste momento está adorando a Deus de coração, está cultuando a Deus, a glória de Deus está aí com você. A glória de Deus está aqui comigo. Porque onde essas pedras vivas estão, somos a igreja, o templo do Senhor, e onde é o templo do Senhor, Deus está presente. A presença de Deus é plena. Deus desce com toda a sua glória sobre nós, irmãos. Neste momento, se você que está aí na sua casa, ouvindo essa mensagem e está cultuando a Deus de coração, não tenha dúvida que a glória do Senhor está aí com você. Está aí com você porque você é o sacerdócio santo. E não porque você tem capacidade para ser um sacerdote, ou eu, ou qualquer pessoa, santo muito menos. Mas como disse esse texto, por meio de Jesus Cristo. Nós podemos oferecer sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo. E o mais importante, naquela época as pessoas levavam sacrifícios físicos e materiais. Eram animais, eram cereais, eram produtos da terra. Hoje não precisamos mais disso, porque o sacrifício perfeito foi dado por Jesus pelo seu próprio corpo e sangue. Mas nós damos hoje o quê? Sacrifícios espirituais, que é o nosso louvor, o nosso culto, o nosso coração, a nossa vida em sacrifício. Por isso não é tão relevante, irmãos, ficarmos sofrendo. É isso que Pedro está falando àqueles cristãos. Não precisa se preocupar, irmãos, porque onde você está, você pode adorar a Deus, porque o que você tem para oferecer a Ele é espiritual. E não tem tudo a ver com o que Jesus mesmo disse, Deus é espírito e o Pai está procurando quem o adore em espírito. Não importa, irmãos, se, claro, nós temos nossas ofertas físicas, nossos dízimos, nós temos nosso serviço, né, nosso trabalho, mas no final, irmãos, o que é a nossa oferta diante de Deus? São nossos corações, nosso culto verdadeiro. E isso pode ser dado em qualquer lugar. Isso pode ser dado aí, como está sendo dado aqui, e todos juntos estamos dando e dedicando isso a Deus. Então nós somos uma igreja, uma casa espiritual construída
para oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Em tantos textos Deus fala, eu estou cansado desses novilhos, estou cansado desses sacrifícios, essas gorduras queimando, não quero mais isso, vocês não entenderam, eu quero que vocês me amem, quero que vocês me amem de coração, quero que vocês me adorem em espírito e em verdade, é isso que eu quero de vocês, o coração de vocês. E o nosso coração, irmãos, nós não precisamos estar num templo físico para entregar ao nosso Senhor. Agora, neste momento, você pode dar o seu melhor sacrifício diante de Deus, porque a glória de Deus está sobre nós. Amém, irmãos? Que mensagem maravilhosa aos nossos corações. Então, nós concluímos que nós somos pedras vivas de uma casa espiritual. Essa casa espiritual é a igreja de Jesus. E onde estamos, oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. E a sua glória está entre nós. Então, esse texto de 1 Pedro 2 termina com esses textos lindos, esses 2 versículos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Glória a Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E assim termina o capítulo 2 de 1 Pedro, que nós trabalhamos nesta noite. Irmãos, antes nós sequer éramos povo, que dirá pedra, nós não éramos nem pedra, não éramos nem pedregulho que prestasse para alguma coisa, né? E Deus nos transformou em povo dele, ele transformou a nossa vida como uma pedra viva para integrar esse grande corpo de Jesus Cristo. É uma honra, né, irmãos? É um privilégio. A gente tem que sentir assim, se sentir muito privilegiados mesmo, muito agraciados, porque podemos fazer parte dessas coisas maravilhosas de Deus, né? Então eu preparei essa mensagem inspirado pelo Senhor para confortar os irmãos, para consolar os irmãos neste momento de isolamento, de quarentena, em que nós sentimos falta uns dos outros, né? Estou sentindo bastante falta dos nossos irmãos, mas se console com essas palavras. Não importa se nós não estamos juntos fisicamente, porque onde estamos, continuamos sendo a igreja de Jesus Cristo. E como igreja de Jesus Cristo, nós oferecemos sacrifícios espirituais ao nosso Deus, de onde nós estamos. E onde nós estamos, a glória de Deus está conosco. Amém? Fortaleça o seu coração com estas palavras, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para nós encerrarmos a mensagem. Pai, obrigada por essa mensagem maravilhosa que fala aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos faz lembrar da nossa identidade, de que nós somos as pedras vivas dessa igreja maravilhosa, deste corpo maravilhoso de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por cada irmão, cada irmã que faz parte deste grande corpo. Somos privilegiados e abençoados, Senhor, porque somos o seu povo de propriedade exclusiva de Deus. Que glória, que maravilha é isso, ó Pai, em nossas vidas. Antes nem éramos povo, mas hoje somos povo do Rei. Muito obrigada, Senhor, pela sua mensagem. Nos proteja, Senhor, diante de todo esse caos. Protege o teu povo, para que nada falte. Dê a provisão, ó Pai, supra as necessidades. Protege os trabalhos, os negócios dos nossos irmãos, para que todos tenham sustento. E que todos nós sejamos sempre gratos e agradecidos em toda e qualquer circunstância. Sempre lembrando que a tua graça é bastante sobre as nossas vidas. Não nos deixe esquecer que somos pedras vivas. Onde nós estamos, tua glória está conosco. Em nome do Senhor Jesus, receba os nossos sacrifícios espirituais nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Amém. Que a palavra de Deus tenha tocado no mais profundo do seu coração. Ouça a palavra, coloque em prática a palavra. Você que é templo do Espírito Santo, você que é o templo do Senhor, medite profundamente. Medite, ouça a voz do nosso bom Deus,
Ouça a voz do nosso bom pastor Jesus Cristo. Neste momento nós vamos receber a bênção. Logo após a bênção teremos o pós-lúdio e fica até o final. Rapidamente passaremos pelos avisos. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação, a paz, cuidado do Santo Espírito, seja com todos os nossos irmãos que estão virtualmente reunidos, que estão únicos, unidos pelo mesmo Espírito. Esteja também com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando mais este culto de louvor, mais esse culto onde nós pudemos adorar ao nosso Pai. Culto maravilhoso. Espero que você tenha entregue, que você tenha prestado culto e não assistido ao culto. Culto não é para ser assistido, é para ser prestado. Nessa semana, os irmãos viram, não tivemos o Conectados, não tivemos as mensagens no Facebook. Essa semana nós demos uma descansada. A semana retrasada foi bem pesada com a Páscoa, mas agora voltamos, né? Terça-feira é feriado, quarta-feira volta ao Conectado, 6h30 da manhã, todos ali de volta, voltar os textos, as meditações. Essa semana só não parou a oração das 21h20, então, irmãos, também continue orando, precisamos sempre meditar na palavra e precisamos orar sempre a Deus para podermos permanecer firmes com a nossa fé, firme, para não termos uma fé vacilante. Então vamos participar. Lembramos também na nossa escola bíblica dominical, 10 horas da manhã para os adultos, 11 horas para os outros grupos, via Skype. Vamos todos participar. Precisamos sempre meditar na palavra para que a nossa fé aumente, porque a fé vem por
ouvir a palavra de Deus, assim diz. Então, vamos continuar firmes até passar toda essa pandemia e podermos nos ver novamente e cultuarmos fisicamente, que é a saudade, que é o que todo mundo espera ansiosamente. Mas até chegar esse momento, vamos continuar em oração, continuaremos firmes, levando a nossa fé. Na verdade, nós não levamos, Deus nos abençoa e coloca a fé em nós. Mas vamos meditar na sua palavra para desenvolvermos a fé que o Senhor coloca no nosso coração. Amém? Então, a partir de quarta-feira, tudo volta ao normal. Fiquemos firmes. Irmãos, fiquem com a paz de Deus. Vamos agora lá para o WhatsApp para nos confraternizarmos. A nossa fotinho que está virando já tradição no domingo. Cada um tira sua fotinho bonita. Vamos, cada um na comunhão na sua casa, no seu lar. Que Deus abençoe e Deus proteja todos os irmãos. Então nos vemos, se Deus assim permitir, na quarta-feira pela manhã no Conectados. Amém, irmãos.